Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Abramos as vossas Bíblias, Salmo 103, e vamos ler alguns versos para a nossa meditação nesta noite. Salmo de número 103. O salmista diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Que Deus abençoe esse texto para a nossa meditação aqui nesta noite. Obrigado, pastor Wallace. Quero convidar o pastor presidente do nosso ministério, pastor José de Martins de Calais Júnior, para apresentar o nosso palestrante, que nós temos o prazer de recebê-lo nessa noite. Meus irmãos, quero saudá-los na paz do Senhor. Que bom podermos retornar aqui nesta noite. E é com muita alegria que nós recebemos o pastor Jamiel de Oliveira Lopes. Pode aproximar aqui, meu pastor. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Campinas, articulista e comentarista das revistas juvenis da CPAD, mestre em psicologia clínica pela PUC Campinas, psicopedagogo, professor universitário, psicólogo clínico, atuando profissionalmente com adolescentes, adultos e casais. Autor dos livros Psicologia Pastoral, Psicologia Aplicada à Educação Cristã, Adolescentes, uma conversa franca, publicada pela CPAD, entre outros. Para nós, pastor Jamiel, é uma alegria tê-lo conosco, ministrando a nossa escola bíblica para obreiros. Como vamos recebê-los? Todos de pé. Digam comigo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Com vocês, pastor Jamiel. Bem-vindo, pastor. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês, participando desta escola bíblica. Quero agradecer imensamente a presidência desta igreja, pastor Júnior Calais, pastor Wallace, que fez contato e viemos conversando já algumas semanas, pastor, que é o pastor Raimundo Gilson, que é o pastor aqui local, e todo o ministério desta igreja, e a vocês que estão aqui participando desta escola bíblica. Eu fico feliz quando eu vejo uma igreja que se preocupa com o estudo da palavra de Deus. É uma igreja sadia, é uma igreja que cresce, é uma igreja abençoada, porque a igreja que ela é fundamentada no ensino da palavra de Deus. Estamos ainda vivendo momentos difíceis, com esta pandemia, e isso limitou bastante, e estamos agora voltando aos poucos. Eu fui vítima também da Covid, fiquei numa UTI entre a vida e a morte durante mais de 15 dias. Escrevi quando saí de lá
os 10 piores desafios causados pela Covid-19, é que eu faço aqui algumas considerações baseadas na minha experiência, o que vi lá no hospital, lá na UTI, e todo o procedimento eu coloco aqui nesse livro, e estar aqui para mim é uma dádiva de Deus. Eu espero imensamente ser um instrumento durante esta escola bíblica que possa abençoar as vossas vidas. Vamos ler um texto bíblico em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. E estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Podeis tomar assento. Meus queridos irmãos, nós iremos abordar o tema: os desafios da família cristã na pós-modernidade. O texto que nos lemos, ele nos mostra como o povo de Israel foi orientado em relação a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E havia uma preocupação muito grande, e naquela época não se tinha os recursos que temos hoje, como papel, a impressão, não tínhamos mídias, não se tinha nada disto, e toda a instrução era passada oralmente. E o texto diz: e estas palavras que hoje te ordeno, dizia o Senhor, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E aqui uma observação: as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro, a palavra precisa estar no coração dos pais. E hoje a gente observa que há uma dispersão, e muitos pais estão despreparados biblicamente para ensinar os seus filhos. Mas a palavra primeiro precisa estar no coração para poder em seguida ensinar. Agora observe a instrução dada. Primeiro, ensinarás a teus filhos. E ensinar, existem métodos de ensino, mas aqui o método apresentado é um método muito usado pelas mídias, que é o método da repetição. Inculcar, e diz o termo, e inculcarás aos teus filhos. E o que é inculcar? Inculcar é repetir, 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 repetir. E quanto mais se repete, mais se repete. Isto é inculcar. E diz: ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. O que é isso? Inculcando as palavras
na mente e no coração da criança. Mas diz mais assim: também atarás por sinal. Então, além de ensinar, você deve também colocá-la em evidência. Atarás por sinal. Para quê? Para que ele veja, para que ele observe. É uma forma de levá-lo a ter contato. Então, naquela época não tinha livros. Hoje você tem os livros, hoje você tem coleções, hoje você tem meios que podem fazer isso. Ou seja, leve-o a ter contato com a palavra. Hoje você pode ler a Bíblia para os seus filhos e ensiná-las. Então, a ordem era: também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E agora diz mais: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Trazendo para a nossa realidade, quando nós abordamos sobre a pós-modernidade, estou apanhando aqui, cadê o... Aqui, achei. Trazendo para a nossa realidade, observamos o desafio que nós enfrentamos na atualidade. É sobre isso que estaremos falando. A família, ela foi criada por Deus para ser a base de toda a sociedade. E a família sempre subsistirá. Ninguém jamais conseguirá destruir a família, ou destruir a sua força, porque a família é uma instituição divina. Mas existe uma força-tarefa contrária aos padrões e princípios estabelecidos por Deus, que tem contestado a essência da família e o seu valor. E todos nós temos acompanhado as mudanças e o que vem ocorrendo no nosso país, e não só no Brasil, mas fora do Brasil, em todos os lugares, que são muitas vezes até leis que estão sendo legisladas no sentido de ir de encontro aos valores da família. A gente observa que é uma guerra de fato espiritual para a destruição da família. E a gente observa ainda que nunca aconteceu com tanta frequência divórcios, separações, e hoje a facilidade é muito grande. As pessoas se casam já pensando, se não der certo, ter um outro relacionamento. E a gente vê que infelizmente há uma influência muito forte na mídia, e eu vou falar um pouco sobre isso, e como nós devemos lidar com essa nova realidade. Então, a família, ela é bombardeada a todo dia. E se a gente observa, as pessoas, principalmente que viveram ou que nasceram antes da década de 1980, percebe uma grande diferença. E por que ocorreu essa diferença, principalmente pós anos 80? Isto ocorre a partir de algo que eu chamo de revolução das comunicações. A igreja, as instituições como a escola, a família, ela vivia há algumas décadas como em uma redoma, vivia de certo modo protegida. As culturas, os povos viviam de certo modo ali protegidos, mas isso muda com a revolução das comunicações que ocorreram e ganhou muita força a partir da década de 1980. Na apostila eu mostro que o século XX, ele foi sem dúvida cenário de uma verdadeira revolução no âmbito das comunicações. Isso começa basicamente a partir do século XVIII,
quando a ciência começa a avançar em direção das novas descobertas. E o que acontece lá atrás? A gente vê que a partir da descoberta da eletricidade, e vem então, no meio, em relação às comunicações, veio o telégrafo, que foi criado ou inventado em 1837, o telefone criado por Graham Bell em 1876, e por aí vai. Tivemos uma série de coisas que contribuíram de fato para a evolução das comunicações. Veio o rádio, veio a televisão, o cinema, e tudo isso veio mudando a realidade do mundo a partir da comunicação. Mas este boom em torno dessa revolução acontece na década de 1980. Todos nós sabemos que no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele se divide em dois blocos, um bloco capitalista e um bloco comunista ou socialista. E durante 40 anos, o mundo viveu sob a égide de uma guerra fria. E isso trouxe um certo atraso para alguns países, mas na década de 1980 ocorre algo que muda essa realidade. Começa-se então a globalização. Os países, eles passam a abrir as suas fronteiras para o mercado, e aí isso vai facilitar o avanço da tecnologia. E então agora começa-se o avanço da ciência e o acesso à comunicação que as pessoas não tinham. Então o que ocorre? O que um pastor dissesse na igreja na década de 1970, eu lembro ainda na minha infância, o início da minha adolescência na igreja. Então naquela época o crente não podia ter uma TV na sua casa. Eu fui separado evangelista muito jovem, muito cedo, eu tinha apenas 21 anos de idade, e eu lembro as discussões, participei em 1986, 87, uma convenção em Salvador, e um dos temas daquela convenção era exatamente sobre o uso, a permissão ou não da TV. Então havia uma preocupação na década de 1980 relacionado a isso. Na década de 70, pouquíssimas famílias tinham um aparelho de TV na sua casa. Em contrapartida, a TV não era algo assim tão atrativo como hoje. A TV era aquela caixa lá, com uma tela oval, e era a base de válvulas, demorava então esquentar para poder aparecer as primeiras imagens. Depois o som era com ruídos, não era um som perfeito, a imagem também era chuviscada, e muitas vezes tinha que se torcer muito para que a imagem ficasse parada, e ali então ela ficava passando, e as pessoas engenhosas pegavam um bombril e colocavam lá na antena para melhorar a imagem, e as pessoas mais criativas compravam aquela tela, né, lá no comércio, para colocar na frente vermelha, verde, azul, para parecer que era a cores. Essa era a realidade do mundo na década de 1970. O mundo passa a mudar a partir dos anos 80. Mas o que ocorre é fenomenal naquela década. Muitas coisas ocorreram que facilitou exatamente isso. Uma delas é a queda do muro de Berlim, o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então isso está acontecendo tudo na década de 1980. Nos anos 90, o mundo começa agora a evoluir. Veio então o microcomputador e o acesso ao microcomputador. Eu me lembro, o primeiro livro que eu publiquei foi em 1994. O livro Seu Filho Adolescente e Você, pela editora Candeia. Em seguida, no ano de 1996, eu publiquei o Aprendendo a Lidar com o Adolescente. Esses dois livros eu datilografei, eles foram datilografados, porque eu não tinha computador. E eu lembro quando escrevi o Abrindo o Jogo com Adolescente, que publiquei na Bienal em São Paulo em 1998. Esse livro foi o primeiro livro digitalizado, foi um livro que foi digitado. E eu lembro quando eu comprei o meu primeiro micro,
em 1998. Ele era ainda a base, ele quando ligava, usava-se o MS-DOS, e tinha que ter um código para poder entrar no editor de texto. Imagina só o que estava acontecendo beirando o ano 2000, como o mundo evoluiu e como o mundo, numa rapidez muito grande, agora, depois do ano 2000. Eu dei aula muitos anos para turmas de administração, pedagogia, na faculdade, e tinha uma aula que eu dava que era só sobre a década de 1980. E eu tinha uma imagem que eu preservava de uma matéria do jornal da Folha de São Paulo. E era em destaque, na primeira página, a manchete principal do jornal era... Isso em 1998. Nós estamos falando de 2 anos, faltando apenas para o ano 2000. E então saiu estampado assim no jornal: Nokia lança celular capaz de enviar mensagem de texto para outro celular. E quando eu mostrava para os alunos essa manchete do jornal, eles riam e não acreditavam. Ou seja, faltando 2 anos para o ano 2000, então estava se celebrando. Por quê? Porque estávamos aposentando o bip, certo? Quantas vezes usávamos o bip para recado, né? E agora não precisava mais, porque o celular fazia essa função. E o mundo ainda está mudando, se modificando, até o momento em que vem a internet. Quem não lembra, né, da internet de escada? Era uma tribulação, porque entrava na internet, ficava o telefone, você ligava para casa, não conseguia falar em casa mais, porque os meninos ficavam direto na internet, era difícil a internet de escada, né? Mas veio a banda larga, e você observa que vai havendo uma evolução. E essa garotada de hoje, que nasceu do ano 2000 para cá, não tem noção de como era a realidade atrás. E quando eu, que tenho 58 anos, eu falo sobre essas questões, parece até que eu sou Matusalém, que eu vivi na pré-história, porque eles não conseguem alcançar que essas coisas mudaram numa rapidez muito grande. Mas aí, voltando, com essa grande evolução das comunicações, as pessoas passaram a ter acesso aos meios de comunicação. E aí vem a mídia com a sua influência. Vieram as novelas, os filmes de Hollywood, vieram então os programas de auditório, vieram então os programas de entrevistas, e as pessoas começaram a receber uma forte influência desses meios de comunicação, de tal modo que começa-se agora a mudar o comportamento das pessoas, e como isto veio afetar a igreja. Então, a pós-modernidade, ela tem suas características, e eu destaco aqui que essas características, elas podem ser resumidas em alguns pontos. Primeiro, propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas. Então isso é uma característica da pós-modernidade, essa propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas. Segundo, a colonização do universo, do seu universo pelos mercados econômico, político, cultural e social. Terceiro, a celebração do consumo como expressão pessoal. E o quarto, a pluralidade cultural e a polarização social. É como se a redoma ela fosse violada. Agora as culturas, os povos passam a sofrer uma transformação. Por quê? Porque eles têm acesso à comunicação. Eu costumo, quando dou palestra para jovens, para adolescentes, eu falo para eles da minha adolescência. E eu digo, eu cheguei à maioridade, eu cheguei aos 18 anos sem nunca ter visto pornografia. Por quê? Porque naquela época, primeiro, a TV era escassa e a televisão havia uma censura
que não permitia sequer uma cena de beijo. Isso era censurado na televisão. Então, se alguém queria consumir pornografia, ele tinha que ir a uma banca de revista, aonde tinha lá escondido em algum lugar aquelas revistas. Ou se alguém queria ver algum vídeo, ele tinha que ir lá na locadora, e esses vídeos estariam escondidos lá no fundo da locadora. Então era algo assim que não tinha tanto acesso. Como eu nasci num lar cristão, meus pais cristãos, então nunca entrou na nossa casa nada disto. Porém, essa garotada hoje é bombardeada diariamente pelas mídias eletrônicas, e os pais não têm noção do que os filhos estão consumindo, trancados nos seus quartos, e muitas vezes deles que têm a sua casa como se fosse uma pensão, porque eles se trancam nos quartos e eles não se comunicam mais com as pessoas da casa, e eles saem só quando precisam pegar comida ou alguma necessidade que ele tenha, e ele volta e se tranca no quarto novamente. Esta é uma grande realidade, e vive muitas vezes vidrados nos videogames, e hoje se quebrou, se perdeu a comunicação dentro do lar, dentro da família. Eu mostro os males causados pela pós-modernidade. Então destacamos aqui a tríade responsável pela educação, que ela sofre um grande impacto e é afetada consideravelmente. Nós temos primeiro a família, segundo a escola, terceiro a igreja. A família, ela é a base. Então, antigamente, o que um pai falasse dentro de casa era lei. As famílias, elas tinham suas regras, tinham seus padrões. Muitas vezes os pais não permitiam que os filhos fossem brincar na rua, exatamente para que não trouxesse para dentro de casa costumes diferentes daqueles que eram cultivados dentro do seu lar. Os mais antigos, os pais às vezes nem precisavam falar, bastava um olhar para que o filho compreendesse a mensagem do pai. Hoje, filhos, eles apontam o dedo para os seus pais e falam de igual para igual, gritam com seus pais, e alguns deles até agridem os seus pais. O que aconteceu? Então a gente observa que com o acesso à comunicação, esses filhos hoje, eles bebem fontes, eles têm a internet, as redes sociais, os youtubers da vida, os influencers da vida, e ele então acompanham eles. Fala um pouquinho fora do microfone, né? Como aquele Felipe Neto, que é realmente uma praga e que tem influenciado muitos juniores e adolescentes que seguem as instruções dele. E aí a gente observa que esses filhos, eles estão recebendo agora essas informações, e eles questionam os seus pais, e eles dizem que os pais estão ultrapassados. A coisa é tão séria, irmãos, que há na verdade uma doutrinação, e eles são doutrinados, eles são ensinados, e observe que eles começam a falar igual. Hoje é uma tendência muito grande em relação à questão da ideologia de gênero. A questão, muitos deles, quer dizer, é um padrão. Você observa que, não, eu vou citar aqui, mas não vou colocar aqui todos que gostam, que é exatamente isso, mas é o padrão. Por exemplo, essas pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar com pessoas, elas se relacionam com mais facilidade com animais, certo? Elas defendem animais e de repente elas maltratam
as pessoas, elas são grossas, elas não fazem amizades, são pessoas que tendem a pregar, a ter a visão em relação à questão da homossexualidade e tantas outras coisas em relação a ideologias. Há uma tendência muito grande e é uma doutrinação, e isso está chegando nos filhos dos crentes, e tem muitos filhos de crentes que estão tendo este mesmo comportamento. Então a família, ela está sendo atingida. Consequentemente, alguns pais, por inexperiência, têm deixado seus filhos à vontade. Às vezes, o fato de termos tido uma infância difícil, o fato de termos uma vida difícil, queremos dar uma vida diferente para os nossos filhos, e tentamos proteger os nossos filhos para que eles não sofram, às vezes, determinados traumas, e com isso, abrimos as mãos e deixamos que eles façam exatamente o que eles querem fazer. E aí esquecemos de estabelecer limites, de estabelecer regras, de ensinar-lhes o caminho que deve andar. Muitos pais estão completamente perdidos em relação à educação dos seus filhos. O que eu devo cobrar? O que é o certo? O que é o errado? E aí o filho diz: eu não vou para a igreja mais. Ele tem apenas 8, 9 anos. E aí vem a questão: eu devo forçá-lo a ir à igreja ou eu devo deixá-lo em casa? O filho que fica o tempo inteiro ou à noite, vira madrugada com o celular, nos jogos. O que fazer com esses filhos? Como realmente chegar para eles e dizer um não? Alguns pais não sabem fazer isso, e outros perdem o controle, ficam nervosos e simplesmente ficam irados com seus filhos, e a ira não vai ajudá-lo a corrigir ou a educar os seus filhos. Então uma família, ela vive hoje num caos, muitas famílias, exatamente porque os pais não estão sabendo mais educar os seus filhos. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, como você vai fazer, como você deve fazer para, de fato, estabelecer limites. Como dizer não para o seu filho, quando não tem que ser não, mas como você também ser flexível, o que seria um equilíbrio entre a flexibilidade e a firmeza. Então é importante nós sabermos isto. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo, mas eu vou só concluir aqui esse tripé que é importante. Então uma família, ela vive esse caos, vive esse problema. Nós temos a escola que tinha, ou que tem a função de educar também, hoje está mais deseducando do que educando. Enviar os filhos para a escola hoje, realmente tem sido um problema. Porque o que esses filhos estão aprendendo? Quem são os seus professores? Que tipo de mensagem eles estão absorvendo? E aí nós temos a igreja, que eu vejo como a grande esperança ainda, que salva a família, a escola, a igreja. Então qual é o papel da igreja nesse processo? Ontem vocês tiveram, e antes de ontem, as palestras aqui mostrando a igreja e a pós-modernidade. Então a importância disso. Então a igreja tem um papel fundamental nesse momento, e a igreja ela é formada de famílias. Como a família deve agir, como a família deve se portar em meio a esta realidade, é o que falaremos logo em seguida. Meus irmãos, nós vamos dar um pequeno intervalo, mas não é intervalo para ninguém sair, é na preleção. Eu quero convidar o pastor Raimundo Gilson, primeiro vice-presidente do nosso ministério, Coronel Fabriciano Ipatinga, com a palavra. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta
Escola Bíblica de Obreiros, que tem sido bênção para nossas vidas, e já estamos na 13ª, né? Tem edificado muito as nossas vidas e também levado muito conteúdo para nossas igrejas e congregações. Irmãos, nós temos a felicidade de ter nesses dias aqui a oportunidade de estar também comemorando 5 anos da presidência do nosso querido pastor José Martins de Calais Júnior. Deus tem levantado este homem para nos presidir e estamos também aqui comemorando essa data tão importante. A diretoria, por favor, quero convidar o pastor, presidente, pastor Júnior, para posicionar aqui à frente com a sua esposa, irmã Vânia Calais, e também os diretores, pastor Valdir, pastor Nilton, pastor Rinaldo, pastor Júlio, pastor Iteone, pastor Sampaio, para estar aqui ao lado do nosso presidente. O que nós queremos é glorificar a Deus pela vida do pastor Júnior. Eu pensei aqui em um texto bíblico, está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, que Deus disse assim, olha: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra, pastor Júnior, que Deus falou a Josué diante daquele grande desafio que ele estava entregando a ele, aquela nobre missão de estar adentrando com o povo ali na terra prometida, e ele precisava de encorajamento, e Deus deu para ele. Então o que Deus quis é o que Deus pediu, e ele ouviu e foi obediente, e o resultado nós conhecemos, que ele teve grande êxito na sua missão. A mesma coisa nós podemos dizer da pessoa do Senhor. Pegou um grande desafio, uma grande responsabilidade, e o Senhor provou que verdadeiramente Deus é na sua vida. Porque nessa pandemia eu fico sempre pensando que nós temos o exemplo do pastor Antônio Rosa, um dos maiores líderes do Brasil. Nós temos um estatuto muito bem elaborado, nós temos regimento interno também muito bem elaborado para o nosso contexto da nossa região. Mas mesmo assim a gente não tem cartilha para muitas coisas que acontecem de improviso, são circunstância. Daí a importância de termos um grande homem de Deus, para que, dado a intimidade que ele tem com o mesmo, possa clamar, possa pedir a Deus a direção, e aí possa trazer dele a solução para o povo. É por isso que estamos nessa pandemia, sem nunca ter vivido em pandemia, sem nunca ter enfrentado esses problemas que estamos enfrentando, graças a Deus tendo êxito, exatamente pela grande sabedoria que Deus tem dado ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, nós glorificamos a Deus e queremos dizer que estamos felizes e alegres e confiantes na liderança do Senhor. Deus abençoe, pastor Júnior. Convido aqui a todos neste momento para colocarmos em pé, e eu quero pedir ao nosso secretário, pastor Rinaldo, para que leia, ou você fica aí com ela na mão, pastor Júlio leia, e o pastor Rinaldo, por favor, fará a entrega dessa placa em homenagem aos 5 anos na presidência do pastor José Martins de Calais Júnior. A diretoria e o Ministério da Assembleia de Deus, Coronel Fabriciano e Ipatinga, parabeniza o pastor José Martins de Calais Júnior pelos 5 anos na presidência. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que,
no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, versículo 3. Coronel Fabriciano, 12 de fevereiro de 2021. Glória a Deus. Nós estaremos orando neste momento com o pastor Valdir, um dos vice-presidentes, agradecendo a Deus pela vida do pastor, da sua esposa e da sua família, e que Deus possa conservá-lo em saúde. Pastor Valdir estará orando em nome de Jesus. Depois vamos fazer a foto oficial. O pastor Valdir vai estar neste momento orando. Nós sempre recebemos a bênção do nosso pastor. Então agora vamos inverter. Você irá abençoá-lo. Com a sua mão direita, vamos então abençoar a sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor. Parabéns, pastor Júnior, parabéns, irmã Vânia, e parabéns à igreja por ter, nesses 5 anos, pastor Júnior como nosso presidente. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, te damos graças, ó Deus, pela vida do nosso presidente, o pastor Júnior Calais, sua esposa, irmã Vânia, seus filhos, pelos 5 anos, ó Deus, na presidência desse ministério, onde o Senhor tem dado ao teu servo sabedoria, graça, Senhor, para conduzir este grande rebanho, Senhor, orientando segundo os princípios da tua palavra, Senhor. Continue dando a ele saúde física, saúde espiritual, cuidando, sustentando a vida dele, ó Pai, e usando de uma forma poderosa para que esta obra continue prosperando, ó Deus, e o nome do Senhor sendo glorificado, ó Deus. Assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Também queremos informar que foi feito aí alguns outdoor. Tem um ao lado da igreja aqui. Nós temos lá em Ipatinga, próximo à nossa subsede. Temos lá em Belo Oriente e também lá em Mesquita. É uma singela homenagem ao digno pastor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque a Ele toda a glória, todo o louvor. Agradecer aos diretores da nossa igreja pela grande cooperação. Se não fosse essa diretoria, os pastores das igrejas, tanto os de tempo integral como aqueles que são voluntários, nós não poderíamos chegar aqui. Então, nossos agradecimentos a todo esse povo de Deus que é muito abençoado e que tem nos ajudado a chegar até aqui. Que Deus recompense a todos. Obrigados aos diretores pela homenagem. Obrigado a todos. É o nosso carinho, porque sabemos, se não fosse o Senhor, nada seria. Vamos cantar, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo
Foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Parabéns, pastor Júnior Calaz e toda a igreja, né? Pastor, ele é dado à igreja. É o Senhor quem faz isto. Vamos voltar ao nosso assunto. E nós falávamos sobre a tríade responsável pela educação, que sofre um grande impacto e é afetada consideravelmente na pós-modernidade. Então, como eu falava, essas instituições, elas estavam protegidas, mas com o avanço da tecnologia e com o acesso da comunicação, essas instituições, elas foram afetadas. Hoje, o que um filho ouve do pai, ele compara com o que ele viu na internet, do influencer que ele segue, lá do youtuber que ele segue, e ele vai confrontar os seus pais em relação a isso. É por isso que a Bíblia, ela diz, ensina a criança, ensina o menino, porque é quem chega primeiro. E uma das coisas que tem faltado em muitos lares é o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque esses meios de comunicação vieram, de certo modo, para roubar o tempo que a família tinha. E se não tivermos cuidado, nós perdemos muito tempo nas redes sociais. Até adultos, os próprios pais, chegam em casa e não têm tempo, entre aspas, para se dedicar aos seus filhos. A igreja também, ela sofreu. O que um pastor dissesse algumas décadas atrás no púlpito era, na verdade, lei para os membros. Mas hoje vocês estão me ouvindo aqui, vocês ouvem o pastor da igreja nos cultos de ensino, mas ao chegar em casa, automaticamente vai também ver o culto que é realizado na igreja X, na igreja Y, vai lá para a vigília da madrugada, na igreja que está lá não sei onde, e vai participar de tantas outras coisas, e de certo modo vamos bebendo, nós vamos introjetando essas coisas dentro de nós, e de repente passamos a questionar se o que estamos ouvindo na nossa igreja é realmente o correto. Isso por quê? Porque começa-se a ver uma comparação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse templo aqui, ele é grande ou é pequeno? Ele é grande ou é pequeno? Ele é grande. Mas se eu comparar esse templo com o Maracanã, ele é grande ou ele é pequeno? Pequeno. Mas se eu comparo ele de repente a secretaria aqui da igreja, ele é grande ou é pequeno? Então ele nem é grande e nem é pequeno, ele simplesmente é. Ele se torna grande ou pequeno quando é comparado a outra coisa. Então essa é a questão. Por que que há uma influência muito forte? Por que que a família tem perdido a sua força? Por que que as pessoas têm seguido outros caminhos? Porque eles têm acesso a determinados conteúdos que não devia, e não sabe distinguir o que é o certo e o que é o errado. Então qual é o papel hoje da igreja? É exatamente pegar toda esta gama de conteúdos e sistematizar e ensinar exatamente o que a palavra de Deus ela diz. Chegar hoje para um adolescente, para um jovem, e fazer aquele sermão, né? Olha, você, o certo é assim, 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 assim. Então ele vai estar ouvindo, ele vai balançar a cabeça e ele vai dizer sim, senhor. E você acha que de repente o alcançou e que, olha, seu sermão foi maravilhoso. Mas não temos a certeza se de fato ele conseguiu digerir aquilo que ele ouviu. Por quê? Porque a mente dele
está simplesmente cheia de tanta coisa, que aquilo que você está falando é apenas mais uma coisa que ele está ouvindo. Agora, você quer de fato alcançá-lo, você quer de fato impactar a sua vida, isso você pai, você professor, então ouça, procure descobrir o que ele sabe, procure então alcançá-lo ouvindo o que ele aprendeu. E agora você abre a Bíblia e diz: vamos ver o que a Bíblia diz, porque este livro, ele precisa ser apresentado para os filhos como o livro dos livros. Este livro precisa ser mostrado realmente como a base para a vida cristã, a vida profissional, a vida em todos os aspectos, em todas as áreas. Então este livro, ele é uma autoridade que precisa ser trabalhada na mente e no coração dos nossos filhos, e começa pelo nosso exemplo dentro de casa, lendo a Bíblia Sagrada. Qual foi a última vez que os seus filhos viram você sentado na sala, ao invés de estar assistindo a TV, você está com a Bíblia aberta e lendo? Você quer influenciar o seu filho, quer influenciar o seu aluno? Então preste atenção nisso. Nós influenciamos de 3 formas. Nós influenciamos pelo que nós falamos, nós influenciamos pelo que nós fazemos, e influenciamos pelo modo como pensamos. Então grave isso: falar, fazer, pensar, são 3 palavrinhas mágicas. Você pode às vezes não dizer uma palavra, mas eles estão te observando. O seu modo de pensar é o modo como você interpreta as coisas, e isso influencia. Então reveja o que você está dizendo, o que você está fazendo e como você está pensando. Isso é um modo de influenciar. E eles são influenciados porque eles vão lá e vê aquelas pessoas que impactam. E hoje tem estudos, a psicologia, ela mostra como se alcançar de fato as pessoas. Existem métodos mais recentes de estudos da psicologia que mostra como influenciar as pessoas, como impactá-las. Então observe quando você abre lá um vídeo no YouTube, que alguém quer te vender alguma coisa, então automaticamente ele começa, primeiro ele faz uma pergunta para você: você sabe não sei de que lá? Ele faz a pergunta. Em seguida ele começa a mostrar o seguinte: olha, e vai falar do seu problema, e em seguida ele mostra a solução que ele tem para você. É assim. E as pessoas, elas são influenciadas, elas não conseguem perceber que estão sendo manipuladas, e a coisa é tamanha, que as pessoas acham que elas estão escolhendo, quando na verdade elas não passam de massa de manobra, de manipulação. Maria vai com as outras, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, e aí então segue. São os modismos que ocorrem, justamente porque existe pesquisas, existe na verdade estudos que mostram como realmente fazer as pessoas a seguirem determinados modos e comportamentos. Então a família, ela vem sofrendo um terrível ataque, à medida que ela se expõe à invasão e controle dos meios de comunicação, que de uma forma indesejada, elas despejam um verdadeiro lixo nos lares, poluindo o ambiente, prejudicando o relacionamento familiar. Então, hoje, infelizmente, muitos pais não sabem lidar com essa situação, e eles próprios são influenciados por isto. Há alguns anos, imagina naquela época, hoje a situação é muito pior, mas eu creio que deve fazer aproximadamente uns 10 anos, que aconteceu na USP, em São Paulo, um congresso internacional
sobre o consumo de mídia entre crianças e adolescentes no Brasil. E os resultados dessa pesquisa é assustador, é de arrepiar o cabelo. Isso estou falando de algo há 10 anos. Você imagina hoje, a realidade de hoje. E aquela pesquisa, se fosse feita por um cristão, a mídia iria dizer que era sensacionalismo dos evangélicos. Como foi uma pesquisa científica desenvolvida pela USP, a imprensa, fechou o biquinho, ninguém falou nada absurdamente sobre isso. E dizia a pesquisa, de cada 10 programas que a criança brasileira assistia há 10 anos, 8 era de conteúdo impróprio para a sua idade. Então ali já se retratava um processo de adultização da criança. Por quê? Porque a criança estava ela absorvendo conteúdos impróprios para ela. E sabe o que é mais triste do resultado dessa pesquisa? É que a maior parte desse conteúdo impróprio, a criança, ela assiste na sua casa, sentada ao lado de papai e mamãe. Imagina o que é um casal, ou o pai ou a mãe, assistindo um filme de terror com uma criança de 7 anos de idade. E aí naquela cena ali vira o rostinho da criança, você não pode ver isso aqui, como se isso fosse o suficiente para que a criança não despertasse a curiosidade dela. Imagina um filme picante, uma novela, onde tem uma cena de nudismo, de relação sexual, e o pai está ali, então chega para a criança e diz, olha, vira o rosto para lá. E a criança está assistindo, está participando dessas coisas. Então a gente observa que hoje, infelizmente, nós temos crianças com problemas, sérios problemas de aprendizagem, criança que tem problemas assim, inquietas, justamente nervosas, que não dormem bem, e é proveniente exatamente dessa agressão que estão fazendo às crianças. E eu atendi um caso. Eu não atendo crianças, mas por insistência de uma mãe, e ela me procurou e disse, pastor, eu queria que o senhor atendesse o meu filho. O garoto tinha 9 anos, e eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ela disse, olha, a escola recomendou, pediu que procurasse um psicólogo para ele. Ele era um menino aplicado, era um menino dedicado, era um menino que tirava notas boas, e de um momento para outro ele se tornou alheio, ele passou a ficar distante. Ele está na sala de aula, ele ficava olhando para um ponto, e a professora chamava por ele, e ele não percebia, até o momento que ela chamava mais uma vez, ele, e ele não estava presente ali. E então a escola chamou a mãe, ele não levava as tarefas para casa, porque não copiava, ele não escrevia na agenda, e chegando então a mãe na escola, a coordenação pergunta, aconteceu algum problema em casa? Está acontecendo algum problema em casa? Não. A senhora está passando por um processo de separação do seu marido? Não. Está tendo problemas financeiros? Não. Vocês se mudaram recentemente de casa, de lugar? Não. Teve alguma perda significativa, um animal de estimação, um membro da família, alguma coisa? Não, está tudo normal. E ela disse, então procura um psicólogo, que tem alguma coisa errada com essa criança, e eu vou atendê-lo. E eu fui fazer então uma avaliação psicológica daquele garoto, e eu trabalho com alguns testes, e eu fui fazendo os testes com ele, mas não conseguia perceber absolutamente nada. E ele não falava, ele não colocava, e isso dificultava um pouco. Até que um dia eu tive uma ideia. Quando ele chegou, ele conversava bastante, menos sobre o problema dele, e eu disse, olha, hoje nós vamos fazer um trabalhinho diferente. E eu peguei algumas revistas da recepção, e eu peguei revistas Veja, Isto É, e algumas revistas, peguei cartolina e cola e uma tesoura, e disse, você vai recortar figuras dessa revista e recortar frases, e vai colar, e depois nós vamos conversar sobre isso. Ele, ok. E ele ficou uns 10 minutos folheando as revistas, e ele não decidia qual a figura que ele recortaria. Até que num dado momento, ele parou numa página,
e ele arrancou a página inteira, ele não recortou, arrancou a página inteira, pôs cola e chegou no centro da cartolina, ele colou. Pronto, Jamel, é só isso. Mas você não vai colocar uma frase, vai colocar nada? Não, não, só isso. Tudo bem. E eu então fui perguntar para ele, mas o que significa isso? E era uma foto, na verdade era uma propaganda de um box, de um banheiro, e tinha a silhueta de uma mulher despida tomando banho. E ele então colou ali, e eu perguntei, mas o que significa isso? Ele disse, não, é que eu gosto. E eu perguntei para ele, mas do que você gosta? Ele disse, você sabe, Jamel. Não sei, do que você gosta? Não, o que todo mundo faz. Mas o que é que todo mundo faz? E ele não dizia. E por insistir, ele disse, Jamel, se eu lhe disser uma coisa, você promete que não diz para minha mãe? Fechado, prometido, não vou dizer para sua mãe. Ele disse, sabe o que ocorre? É que todo sábado, a minha mãe vai para a vigília, era sábado, era sexta, não, era sábado, né? Então minha mãe vai para a vigília. E então ela deixa eu e meu irmãozinho, mais menor, e coloca a gente para dormir. Meu irmão dorme, e eu finjo que estou dormindo. E quando ela vai para a vigília, eu ligo a televisão. E passava naquela época um programa na Band, que era o Cine Privé. Ele falou que era uma madrugada com filme pornográfico na televisão. E esse garoto com 9 anos de idade, enquanto a mamãe estava de joelho na igreja orando, ele estava lá plantado assistindo pornografia. E aí então, quando ele falou para mim, eu disse, olha, expliquei para ele que tudo tem um tempo certo na vida, que ele estava prejudicando ele, prejudicando os estudos, e que a mamãe dele precisava saber. Sua mamãe precisa saber porque ela está aqui, olha, trouxe você aqui para te ajudar. Eu prometi que eu não vou falar para sua mamãe e não vou falar para ela. Quem vai falar é você. Vou chamar ela e você vai falar para ela. Não, Jamel, ela vai bater em mim, vai. Não, prometo que ela não vai triscar em você, porque eu vou conversar com sua mãe, vou explicar direitinho e ela vai te ajudar. Ele disse, sabe uma coisa? É melhor você falar com ela. Quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: nunca traia a confiança de uma pessoa. Mesmo que seja uma criança, nunca traia a confiança. Essa questão de dizer, não, tudo bem, eu não vou falar, olha, está aqui, ó, é um túmulo, e de repente você conversa com outra pessoa, você traiu a confiança da outra pessoa. E isso pode destruir uma vida, isso pode destruir relacionamentos. Mas tratamos daquele garoto, chamei a mãe, conversei com ela e encaminhamos aquele menino para uma ludoterapia. O que eu quero dizer, queridos irmãos, é que muitas vezes o perigo está dentro de casa. Já se foi o tempo que dizia que a não deixar os filhos saírem à rua e eles estarem em casa, eles estavam protegidos. Hoje isso não é verdade. Com a pós-modernidade as coisas mudaram. Às vezes o filho está dentro de casa e ele está correndo risco, ele está correndo perigo e você não sabe. Então os pais precisam se reaproximar dos seus filhos. E às vezes a gente se aproxima só para cobrar os filhos, mas precisamos resgatar os nossos filhos e ter tempo com eles, e estabelecer limites, estabelecer regras dentro de casa. Os filhos, eles são massificados pela mídia e seus programas nocivos que desvalorizam a família e vão de encontro aos valores morais e espirituais. Então, os filhos, eles ficam ali o tempo inteiro, certo? Às vezes, somente a mãe, atarefada, e ela quer se ver livre para poder realizar as suas tarefas, ela coloca a criança, antigamente era TV, né? Hoje não, ela dá o celular para a criança mexer. Mas tenha cuidado. Eu fui numa casa visitar uns amigos, e eles tinham uma filhinha com 2 aninhos, e a criança muito assim ativa e chamando a atenção. Aí a mamãe pegou o celular dela e deu para a criança, e eu fiquei observando, e aquela criança com apenas 2 aninhos, ela pegou o celular assim,
quase sem falar direito, e ela diz: ok Google, pintinho amarelinho. E de repente apareceu a opção de alguns programas, e ela clicou, e essa criança entrou sozinha na internet. E eu achei interessante, ela deitou-se assim de bruços, cruzou as perninhas e começou a assistir pintinho amarelinho. E se essa criança, ela clica em um site pornográfico, e às vezes mamãe não está ali para ver. Então esse é o grande mal. Então os filhos estão sendo massificados com todo esse lixo que está sendo posto nas suas mentes. É hora de mudarmos esta realidade. E a única coisa que pode neutralizar essas armas do inimigo ainda é a palavra de Deus. Então a família na pós-modernidade, ela vem perdendo a sua função como agente educador, tornando-se desarticulada por vários fatores. Primeiro, na pós-modernidade, a luta pela sobrevivência, porque as pessoas há algumas décadas viviam de uma forma mais simples. Então hoje a questão do consumo, e nós somos bombardeados para consumirmos. Então, para mantermos um padrão de vida, temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar. E hoje a mulher precisa sair do lar também para trabalhar. E muitas vezes a educação dos filhos passa a ser terceirizada. Então a mãe, ela passa o dia inteiro sem a criança. Eu estou falando do bebê, da criança 1 ano, criança com 2 anos, e a mamãe então não tem contato durante o dia. Quando ela chega do trabalho, ela chega tão exausta, tão cansada, que também não tem mais pique para dar atenção àquela criança. E é mais fácil a gente dar um celular, é mais fácil a gente ligar uma TV com algum programa e deixar que a criança ali se distraia. Só que se não selecionarmos o que os nossos filhos eles vão assistir, se não selecionarmos o que eles vão acessar, nós poderemos estar entregando os nossos filhos ao inimigo, para que eles sejam doutrinados e ensinados pelo inimigo. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Então a mídia, ela conduz, através das suas informações, a uma nova visão de mundo. Porém, ela pode levar as pessoas a se tornarem alheias à realidade, se estas não tiverem uma visão crítica daquilo que estão absorvendo. Então, hoje, principalmente com as redes sociais e as fake news da vida, então as pessoas muitas vezes passam a acreditar no que não é a verdade. E uma coisa que ela é falada, e ela é falada, e ela é falada, de repente começa a se tornar verdade para as pessoas. Eu costumo dizer para adolescentes e jovens, eu digo: cuidado, nem tudo que é comum é normal. Então eu digo sempre isso: cuidado, nem tudo que é comum é normal. Uma coisa que é comum é aquilo que é frequente, e ela se torna comum. Então você passa a ver aquilo com frequência. Daí a pouco achamos que isto é normal. Pode observar, digamos, uma pessoa numa cidade grande que more de fato numa comunidade, numa favela, e que ela está acostumada de ver tiroteios, dela ver mortes, ver isso aí. Essas pessoas, elas de repente passam ali e elas veem alguém estirado, morto, elas vão observar, mas não se chocam tanto quanto uma pessoa que não está acostumada com isso, porque aquilo que é comum começa a se tornar normal. E eu coloco o seguinte: olha, cuidado, padrão de normalidade ainda tem que ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Este é o padrão de normalidade. É aquela questão: todo mundo faz, todo mundo aceita. Vamos ver o que a Bíblia diz? Então, se a Bíblia diz não, é não. Então isso é muito importante, trabalhar a mente e o coração dos filhos. Então a mídia, ela vai doutrinando, e ela vai mudando a visão de mundo das pessoas. As pessoas passam de fato a enxergar as coisas de uma forma diferente.
Então, os produtores de mídia, eles oferecem novos modelos e padrões de comportamento, que uma vez aceitos e interiorizados por uma parte da sociedade, eles passam a estabelecer o novo padrão a ser seguido. A mídia, ela forma atitudes, ela cria estilos, ela quebra censuras e desvia caminhos. É muito interessante porque nós fazemos as coisas muito no piloto automático. Isso é comum, todos nós fazemos isso. Nós temos os nossos hábitos, e os hábitos, eles são aprendidos. Nós aprendemos determinados hábitos, hábitos bons, como também hábitos ruins. E esses hábitos, eles se tornam inconscientes. Ou seja, 95% das coisas que nós fazemos, na sua maioria, elas acontecem a nível inconsciente. Você levanta da cama, por exemplo, todo dia, você vai no banheiro e você vai escovar os seus dentes. Pode observar que você segue uma rotina. Você segue uma rotina. Sempre você vai fazendo a coisa muito parecida. E você não precisa pensar para fazer. Você faz. Por quê? Você cria uma rotina. Então, estudos mostram como manipular as pessoas. Como que as pessoas são manipuladas? Como é que essas pessoas acham que são elas que estão decidindo, fazendo as coisas? É simples. A mídia começa a estabelecer uma rotina. Ela vai começando a colocar, todo mundo está fazendo a mesma coisa. E ela vai pondo ali. E a pessoa vai criando essa rotina. Ela coloca uma deixa. A deixa é algo para você lembrar. A deixa é, na verdade, um gatilho emocional. Então ela vai colocar esse gatilho para que você de fato faça isso, certo? E em seguida ela te dá uma recompensa. Então é esse padrão, você vai seguindo um padrão repetitivo de comportamento. Ele começa com uma rotina criada, uma deixa que é passada e uma recompensa que é dada. Só que a pessoa não percebe, ela vai bebendo e ela vai sendo influenciada, daqui a pouco ela está no meio, fazendo o que todo mundo está fazendo. Aí você vai perguntar, mas por que você compra tal produto? Por que você faz tal coisa? Ela não vai conseguir responder. Por quê? Porque ela faz inconscientemente. Então a mídia, ela usa as artimanhas, e são artimanhas do inimigo. Só adiantando, depois eu volto no outro slide. Então é um controle mental. Então existe uma forma de controle da mente. Como que isso ocorre? A psique humana, ela é formada de intelecto, sentimento, vontade. Então você pensa, você sente e você age. Tudo o que acontece na nossa vida começa com o intelecto, começa com o pensamento. Nós somos aquilo que acreditamos. Nós somos o resultado das nossas crenças. Somos resultado do modo como acreditamos. E o modo que você acredita, ou seja, os seus pensamentos, eles são derivados exatamente da sua história de vida. Então, é onde você nasceu, como você foi educado, os valores que foram ensinados para você, tudo que você viveu, traumas, experiências positivas, negativas, tudo isso foi desenvolvendo dentro de você um padrão de comportamento, e esse padrão se torna repetitivo. Agora observe bem a importância do uso da palavra de Deus com os nossos filhos. Se você usar esse conhecimento para isso, se você usar esse padrão para isso. Eu escrevi agora um livro, trouxe aqui, Psicologia Aplicada à Educação Cristã, e essas questões eu coloco no livro, mostrando exatamente como você alcançar, como você trabalhar a mente, certo? E ensinar. Então, quando você passa a se dedicar a ensinar, você vai formar um núcleo. Imagina a personalidade como se fosse um círculo. Imagina assim, um círculo.
E no meio desse círculo tem um núcleo, e o núcleo você chamaria de valores. Então os valores ensinados, eles são a base do caráter de uma pessoa. São os valores que lhes são ensinados. São esses valores que vão determinar as crenças dessa pessoa. A sua vida posterior vai depender muito daquilo que lhe foi ensinado. Por isso que a Bíblia ela diz: ensina o menino. E ali o ensino tem que ser a base, essa base porque faz parte da formação do caráter, a formação da personalidade. Quando o ser humano atinge a adolescência, é a fase diferente. Por quê? Porque agora não é hora de formação de valores, agora é a hora da reorganização desses valores. Os valores eles são reorganizados, porque eles passam a questionar, eles passam a duvidar, e agora eles precisam de um suporte para eles seguirem e não abandonarem os valores que receberam lá na infância. Quando atingimos a idade adulta, então chegamos na etapa ou na fase da sedimentação. É quando agora isso é sedimentado, é aquilo que você é. Mas pode se mudar se de repente ocorreu uma má formação. Tem pessoas que têm dificuldades, mesmo cristãs, mesmo na igreja, elas sofrem de alguns problemas, como algumas compulsões, e elas são pessoas compulsivas, e elas não conseguem se libertar de determinadas situações. Então, voltando aqui à psique humana. Então, tudo começa no intelecto. É por isso que a palavra precisa ser ensinada, certo? De uma forma de inculcar, você inculca. O segundo método, eu falei que dois métodos, e citei apenas o inculcar, que está ali no texto bíblico. Existe agora a experiência. Por isso que é importante você não apenas ensinar valores, não apenas você mostrar os valores, você precisa levar agora a criança a uma vivência da fé. Por exemplo, você vai falar que Jesus batiza com o Espírito Santo, você vai incentivar e vai orar com seus filhos para que eles desejem e recebam o batismo no Espírito Santo. Isso é um ensino à base da experiência. E quando experienciamos, ou temos uma experiência, isso é muito mais profundo. Saiu do intelecto e desceu para a área mais profunda. Por isso que a Bíblia diz: escondi a tua palavra onde? No meu coração. Então agora está numa parte mais profunda, que dificilmente sairá, é a vivência. Quando a mulher samaritana, ela ali teve aquela experiência com Jesus, e Jesus ali conta praticamente a história de vida daquela mulher, e ela reconhece que Jesus é o Messias, e ela larga ali o seu cântaro e vai na cidade, e ela fala para os moradores, os anciãos, os moradores da cidade ali sobre Jesus, e eles vieram a Jesus e ouviram os ensinos de Jesus, e eles então testemunham dizendo: mulher, já não é mais pelo teu dito, já não é mais pelo que você disse, mas agora nós sabemos, agora nós experienciamos, agora nós conhecemos que Jesus é o Messias, Ele é o Cristo que esperávamos. Então isso é parte da vivência. Então sabe como o inimigo ele tem atuado? Antigamente, e o inimigo afrontava os crentes, jogando pedra nas igrejas, quebrando as vidraças, berrando como bode, ameaçando de morte os crentes. Então hoje o inimigo ele age de uma forma sutil, ele trabalha a mente, ele afeta a mente, e quando você atinge a mente, é uma seta, é difícil às vezes mudar, muito difícil. Por quê? Porque aquilo que muda no intelecto, na mente da pessoa, principalmente que ele passa a ter uma visão diferente, é preciso muita graça de Deus para poder trazer essa pessoa de volta. Mas como o inimigo faz? O inimigo não tem acesso aos nossos pensamentos. O inimigo ele não consegue entrar na nossa mente. Não.
Tudo que acontece são coisas produzidas por nós mesmos, nós produzimos na nossa mente. Então o inimigo, ele não lê pensamentos, o diabo não lê os seus pensamentos, somente você e Deus, e ninguém mais tem acesso aos seus pensamentos. E a palavra, né? A palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra vai lá. Mas fora disso, o inimigo não tem poder de entrar na sua mente. Mas pastor, mas como é que ele influencia? O inimigo, ele observa, e uma forma dele afetar, ele vai observando o seu comportamento. Ele observa como você se comporta. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que é assim destemperada, uma pessoa que tem o pavio curto, né? Como diz o nordestino, pavio curto, e aquela pessoa que se ira com muita facilidade, o que é que o inimigo faz? Ele vai jogar pessoas que vai provocá-lo. Uma pessoa que vive o tempo, é uma pessoa muito voltada para a questão da sexualidade, sensualidade, e o inimigo, ele vai observar o comportamento dessa pessoa, quais os sites que ele acessa, quais as coisas que ele gosta, para onde ele está olhando. Então o inimigo não vê, não sabe o que ele está pensando, mas o inimigo deduz pelo olhar, pelo falar, pelo se comportar. O que é que o inimigo vai fazer? Ele vai colocar exatamente o prato ali preferido daquela pessoa. É assim que o diabo trabalha. Então ele não adivinha, ele vê, ele percebe o comportamento. Então ele vê como a pessoa se comporta. Mas uma forma dele atingir a mente da pessoa, ele usa uma arma, e é uma arma muito poderosa. E essa arma usada por Satanás é tão poderosa, que ele usou essa arma até contra Deus e contra Jesus. A arma chamada dúvida. Ele põe dúvida. Foi assim que ele conseguiu afetar a mulher lá no jardim. Não foi assim que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore aqui, nenhum fruto. Então quando a mulher disse não, ele falou assim não, ele falou que poderíamos comer, mas não dessa daqui. Mas sabe por que ele não deixa você comer? Então ele vai implementando a dúvida. Quando certa vez Deus está reunido com seus anjos, e Lúcifer aparece, o diabo aparece, e Deus então diz: de onde vens? Para onde vais? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. E ele diz: tens visto o meu servo Jó, homem temente a Deus, um homem reto que se desvia do mal? Também pudera. Tira dele as coisas para ver. Ou seja, ele foi capaz de questionar Deus. Deus então diz: vou te provar. Tira e você vê. Imagina só, quando Jesus estava no deserto, em jejum, será que Satanás não sabia quem era Jesus? Mas é que ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. A dúvida, irmãos. Então o inimigo, ele semeia a dúvida. E o que está acontecendo muito com essa nova geração é que é uma geração que tem sido afetada por tanta coisa antibíblica, por tanto conteúdo ruim, que eles começaram a duvidar da palavra de Deus. Eu tenho recebido no consultório adolescentes que dizem: eu não creio que Deus exista. Eu estou falando de filho de pastor, mas toca na igreja, mas assim, não, eu não quero desgostar meu pai. Então ele está ali, mas o coração não está mais. Então ele se tornou uma pessoa que não acredita mais nas verdades da palavra de Deus. Então essa é a realidade que nós vivemos, e como essa geração tem sido afetada. O que fazer para mudar essa realidade? É o que falarei mais amanhã sobre isso. Então, voltando aqui,
a influência, o modelo hedonista, consumista e imediatista, difundido pela mídia, trabalha ideias, intelecto, e os sentimentos e emoções das pessoas, de formas que elas reproduzem ação. Observe aqui que é a psique, intelecto, sentimento, vontade. Então, a mídia trabalha ideias, então vai sendo processadas ideias. Em seguida, ela trabalha também sentimentos e emoções das pessoas, de forma que elas reproduzem as informações e artilham os padrões culturais propostos no meio em que vivem. A coisa é tão tamanha que, vamos pegar um exemplo de um filme, de um seriado, e de repente a pessoa começa a assistir aquilo ali. Daqui a pouco nós estamos torcendo pelo mocinho que é um bandido, que mata, que rouba, que trai, mas estamos torcendo para que aquilo dê certo. Então, ou seja, as emoções. Então falaram certa vez de um seriado, e eu fui ver porque estava tão badalado, e eu fui ver esse seriado, e de repente eu vi quais as estratégias que são usadas. E aquele seriado era de um fato lá de um roubo, de um assalto a um banco, e de repente ali eram os bandidos que estavam ali dentro, e dispostos a matar as pessoas. Mas quem estava acompanhando, eu via assim as pessoas ficarem eletrizadas, não falavam de outra coisa, e torcendo para quê? Para que aquelas pessoas saíssem bem. Então há uma mudança no comportamento e nos valores, e uma estratégia usada pelo inimigo para mudar um determinado valor. Eu falei há pouco para vocês que os valores são a base, é o núcleo da personalidade, do caráter de uma pessoa. Então o inimigo, ele não chega assim e simplesmente ele vai colocar, isso é o oposto, é errado, não, que você já não aceitaria. Ele traz primeiro o relativismo. O certo ou o errado depende do ponto de vista. O que é certo para você pode não ser para mim, e vice-versa. É assim que o inimigo trabalha, com o relativismo. Então, por isso que a gente não pode deixar de lado os princípios da palavra e o conhecimento bíblico. Precisamos aprofundar cada vez mais no conhecimento bíblico. Queridos irmãos, eu sei que tem muitos pregadores aqui, ensinadores. Não acredite no que vocês veem no YouTube, de pregações por aí afora. Confira aqui. Não saia repetindo apenas uma coisa porque você achou bonito, porque foi um fulano de nome ou renome que disse. Procure a veracidade disso na palavra de Deus. Estude a palavra para você ter certeza. Abra sua boca somente quando você tiver segurança do que você está falando. E eu coloquei um quadro aqui interessante, né? Antes, quando as famílias se reuniam, ver o modelo de cima e ver o modelo de baixo hoje. Não é bem assim que acontece? Hoje, quando as famílias se reúnem, então até o cachorrinho lá está com o tablet na mão, né? Como defender a sua família? Cantares 1:17 diz: as traves da nossa casa são de cedro e os caibros são de cipreste. Então, irmãos, tempo não dá para a gente trabalhar cada item desse. Eu vou apenas citar. Mas comece por ensinar valores. Essa é a base. Eu me recordo quando criança, se eu trouxesse qualquer coisa para dentro de casa, minha mãe não aceitava. Ela dizia: volte
e vá colocar aonde você achou. E às vezes eu tinha encontrado na rua, era uma coisa, volta lá. Se eu dissesse, não, alguém me deu, ela disse, devolva. Eu não ando ganhando nada, eu trabalho. Era assim que funcionava. E eu me lembro, como criança, tinha um sítio lá do vizinho que era tentador. Tínhamos mangueiras, umas goiabeiras, e o vizinho não gostava que a garotada entrasse lá para tirar as mangas e as goiabas, né? Mas saía escondido e ia pegar as mangas e as goiabas. E tinha um colega meu de infância, cuja mãe também era crente, eram lá cristão também. E quando nós estávamos juntos, ele muitas vezes brigava com a gente, porque se ele visse uma manga lá, ele disse, aquela é minha, tinha que ser dele mesmo. Ele era bravo, nervoso, e tinha que ser dele. E ele ia lá, pegava, tirava a camisa dele, e ele dizia assim, essa eu vou levar para minha mãe. E ele enrolava na camisa os melhores e levava para casa. Eu tinha que fazer o seguinte, chupar a manga tem que ser lá, porque se eu deixasse algum vestígio, apanhava. E às vezes não tinha jeito, né? Pingava assim na roupa, onde você chupou manga? Não dava para mentir, foi na casa da vizinha. Ela ia perguntar para a vizinha se realmente tinha acontecido. Eu achava que minha mãe era muito ruim, e a mãe do meu colega era muito boazinha, e eu queria ter a mãe dele. Mas quando eu cresci, eu vi que a minha mãe era que era boa, porque ela estava ensinando valores, exemplo. Então isso é ensinar os filhos, mas ensine valores, gaste tempo ensinando. E este livro aqui, irmãos, é repleto de valores para você ensinar para os seus filhos. Estabeleça regras e limites em casa. Quando eu falo de limites, de regras, disciplina, no meu livro Psicologia Pastoral, eu dedico uma parte só falando sobre isso, como você aplicar, como ensinar isso. Isso é muito importante. Quando você estabelece regras e limites dentro de casa, você cria uma hierarquia. Tem pais que, ao castigar os seus filhos, eles o fazem dependendo do estado emocional deles. E quando eles castigam os seus filhos, eles não estão educando, ao contrário, eles estão descarregando as suas tensões ou seu nervosismo. E tem aquela mãe, né? Hoje está proibido dar umas palmadinhas, né? As leis mudaram, vão de encontro que a Bíblia diz. A Bíblia não aceita o espancamento, mas a Bíblia fala sobre a vara que dá exemplo, né? Mas, então quando você educa o seu filho, você estabelece uma regra de valores. Mas alguns pais dizem assim, eu estou juntando, estou te vendo, estou observando, tá? Numa hora eu te pego. E aí que vai agir. Mas o filho precisa realmente de que seja instruído. Olha, se você fizer isso, você terá um castigo. Você pagará um preço pelo seu erro. Então, você coloca, olha, se é uma coisa, se eu estou às vezes irritado, porque saí do trabalho, cansado, de repente tomou lá uma chamada do chefe, chegou em casa irritado, às vezes o filho não pode puxar uma cadeira que já grita com o filho. Então isso, na verdade, não é educar, isso é você extravasar, às vezes, as suas emoções. Ou naquele dia que você chegou em casa e recebeu um aumento, você está feliz da vida porque foi promovido ou teve um aumento, aí as crianças pintam, bordam em casa e você faz vista grossa. Não quero estragar meu dia, eu estou feliz demais para poder me preocupar com isso. Isso não é educação. Quando a gente educa, a gente estabelece de fato um limite. Passou desse limite, acontece isso. Então as regras precisam ser trabalhadas,
precisam ser ensinadas dentro de casa. As regras são essas, certo? Disciplina, isso com a criança, também com o adolescente. Então, aplicar a disciplina correta, dedicar tempo com a família. E aqui eu chamo a atenção dos pais para uma coisa que é muito importante, que é o culto doméstico. Você realizar o culto doméstico em casa. Aquele momento com a família. E eu vou já mostrar um material que produzimos exclusivamente para os pais e professores que desejem de fato ensinar a Bíblia para o seu filho. A comunicação adequada, o amor, a compreensão, a oração. Deus tem tocado profundamente no meu coração. Eu tenho dedicado o meu ministério ao ensino, isso já há vários anos. Como eu falei, eu comecei muito jovem, eu fui separado ao presbitério da igreja, ainda solteiro, com 19 anos de idade. Com 21 anos eu fui separado a evangelista. Iniciei minha trajetória, casei com 21 anos, muito cedo, muito jovem, mas já dirigi uma igreja na época. E no seminário teológico, estava fazendo teologia, quando lá Deus mostrou qual seria o meu ministério. E eu tinha uma professora, ela era pedagoga, e ela deu 2 disciplinas que me impactaram: a disciplina de psicologia da criança e uma disciplina de relações humanas. E isso me fez entender que eu deveria fazer psicologia. Agora imagina o que é fazer psicologia na década de 1980 na igreja. E eu era evangelista, eu era casado, já era pai, minha primeira filha tinha nascido. Então naquela época era como se tivesse desviado. Minha mãe orou para que eu não passasse no vestibular, porque tinha-se a ideia naquela época que se o jovem fosse para a universidade, ele se desviava. Se vai estudar filosofias, se vai estudar determinadas teorias e vai se desviar. Mas eu passei mesmo assim. E comecei a estudar. E naquela época, eu iniciei trabalhando com os pais, com a família. E me formei em 1991. No início de 1992, esse ano está fazendo exatamente 29 anos, eu abri meu consultório e comecei a atender. E quando o meu primeiro trabalho que eu fiz foi com os pais, eu cheguei na igreja sede, na central, e eu disse: olha, irmãos, eu me formei, montei meu consultório, e eles sabiam que eu tinha me formado, que a minha formatura, o culto de ação de graça foi na igreja. E eu disse: eu estou fazendo um grupo com os pais de adolescentes. Então, quem tiver interesse, quiser participar desse grupo. E eu chamei, e vieram mais pais do que eu imaginava. Então, eu criei 2 grupos e não apenas um. E 2 vezes na semana eu estava com esses pais, conversando com eles. E eles traziam um pouco as angústias deles, falando sobre os problemas com seus filhos. Imagina lá, na década de 90, imagina os adolescentes de hoje, né? E foi a partir disso que eu iniciei o meu trabalho escrevendo meu primeiro livro, Seu Filho Adolescente e Você. O livro está esgotado faz anos, e eu comecei trabalhando na área da família. Com o tempo, a CPAD descobriu os meus livros, e um dia eu recebi um telefonema. Eles ligaram para a editora Candeia, e a Candeia então passou meu contato, e a CPAD ligou para mim, e me convidando para fazer um teste. Eles pediram que eu fizesse um comentário de uma revista, me deram um tema, e eu então fiz o comentário, a revista a lição do professor e do aluno, que eles estavam selecionando pessoas para fazer comentários. Um ano depois eles me chamaram para fazer comentários para adolescentes e logo em seguida para juvenis. E assim começamos a nossa trajetória. E eu venho dedicado todos esses anos à obra do Senhor nessa área do ensino. Mas nos últimos anos, nesses 3, 4 últimos anos,
o que tem acontecido é algo que eu nunca vi nos outros mais de 20 anos de atividade. Tenho sido procurado por pais, alguns deles pastores, cujos filhos deles não querem vir mais para a igreja, filhos que estão se cortando, filhos que estão se mutilando e pensando em se matar, pensando no suicídio. Eu tenho visto coisas assim que realmente tem sido muito forte, e temos visto, acompanhado fatos de filhos de crentes e até mesmo líderes que têm chegado a cometer o suicídio. Quando a CPAD me convidou para escrever psicologia pastoral, para mim foi um desafio muito grande. E eu nunca fui assim muito de chegar e tratar a psicologia na igreja, até porque eu tenho um receio, que a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, mas nem tudo que é passado, o que é escrito e que é publicado dizendo-se psicologia, não é científico. Tem muita coisa mística, tem muita coisa misturada, e a gente precisa saber de fato filtrar esses conhecimentos. E por isso que eu comecei psicologia pastoral, mostrando exatamente esse fosso que existe entre cristianismo e psicologia. E por isso também que eu mostro que a psicologia, ela só tem efeito na igreja se nós tivermos esse filtro aqui que é chamado Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Fora disso, tudo é asneira. Então nós temos que trabalhar com o que a Bíblia diz. Agora, ajudamos as pessoas na questão do seu comportamento, a lidar com os seus problemas emocionais e assim sucessivamente. Mas frente a essa realidade, eu comecei a orar a Deus, e um dia Deus colocou no meu coração que eu deveria fazer algo pelas famílias, e eu não entendi a princípio o que seria isso, e fui convidado por um pastor de Ji-Paraná, em Rondônia, e ele tem um projeto lá, que é um projeto lindíssimo, o Projeto Redenção, que tem em torno de 1.500 crianças que ele atende, e ele, inclusive no campo, e ele então, todo domingo reúne essa garotada, inclusive eles têm uma bandinha lá de flauta, e ele investe bastante nisso aí, e ele então me chamou, e disse: Jamiel, você podia criar um material didático para esses meninos? E eu então aceitei o desafio, e escrevi um material. Eu, conversando com ele, eu disse: olha, pastor, seria interessante que a gente passasse uma visão panorâmica de toda a Bíblia para a criança. E foi assim que nós criamos esse material aqui. É uma coleção, são mais de 1.000 páginas coloridas, com conteúdo de basicamente toda a Bíblia. Seguindo esses livros, vem os manuais. Temos o manual dos pais, que é uma coleção, e temos o manual dos professores. Campinas, pastor Paulo Freire, que é o nosso presidente lá, ele adotou nas igrejas hoje, no culto infantil, aquele culto, não sei se aqui tem o costume de fazer, mas lá tem, durante o culto as crianças são levadas para uma sala, e então lá é usado esse material no culto infantil. E inclusive o pastor Zé Wellington foi para no dia do lançamento do projeto, no início do ano passado, e estava presente, e foi lançado esse projeto. Aqui nós temos 208 lições, é um conteúdo para 4 anos, então material colorido, o material tem os personagens, e que você poderá folhear esse material. Não começamos com Gênesis, eu começo com a bibliologia. Como? Eu começo primeiro falando sobre o que é a Bíblia. A criança precisa primeiro entender que este livro, ele é diferente dos outros livros. Então eu começo mostrando que livro é esse. Esse livro se chama Bíblia, e eu começo a mostrar a história da Bíblia. Aqui tem
figuras, por exemplo, papiro, pergaminho, como era a Bíblia no começo, como ela foi escrita, enfim. E aí depois eu falo sobre a importância da Bíblia, eu falo sobre Deus como autor da Bíblia, eu apresento os escritores da Bíblia, eu apresento para a criança as doutrinas da Bíblia, a inspiração da Bíblia e, enfim, mostramos para a criança, são 13 lições falando só sobre a Bíblia. Em seguida, eu começo agora abordando sobre Gênesis, a criação, e aí eu começo a falar para a criança sobre agora o início, depois as histórias da Bíblia, depois os reis, os profetas. Tem a parte que eu abordo só sobre provérbios, e ali eu trago valores como obediência aos pais, como o temor ao Senhor, como a questão relacionamentos, o cuidado com as amizades e assim sucessivamente. Tem uma parte aqui que eu apresento só sobre personagens bíblicos, personagens que marcaram a vida, o exemplo deles. E depois iniciamos aqui com o Novo Testamento, mostrando Jesus, a vida de Jesus, morte e ressurreição. Eu trago aqui depois os milagres de Jesus, depois eu trago a história da igreja com a parte de Atos, depois as epístolas, tratando das doutrinas básicas, e tem a teologia sistemática. Eu abordo para a criança aqui a parte sobre a doutrina de Deus, falando da Trindade, falando aqui sobre os atributos de Deus. Eu abordo também aqui sobre Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Eu abordo sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, homem, pecado, salvação, enfim, as doutrinas das últimas coisas, e terminamos falando sobre a família. Então esse material é um material que está disponível para o culto doméstico. Você pode usar esse material em casa para o culto doméstico e também ser usado na igreja. Eu trouxe poucos, não tem condição de trazer. Depois eu vou ver se amanhã, pastor, olha, se eu coloco aqui o nosso catálogo lá. Eu tenho uma editora, um instituto educacional, então eu trabalho com material, com publicações, escrevemos biografias. Se você tem um livro, escreveu e não sabia como publicar, me procure e vamos conversar sobre isso. Publicamos seu livro, então você pode estar fazendo. E você poderá adquirir material. Eu trouxe somente 3 títulos diferentes, certo? Até porque não tem como trazer bagagem, mas você pode adquirir esse material. E quem adquirir aqui, for pelo catálogo, eu vou dar um presente para vocês. Não vou cobrar o frete, quem adquirir aqui durante este evento, certo? Eu vou mandar para você sem cobrar o frete. Que Deus abençoe, irmãos. Amanhã nós estaremos abordando mais diretamente sobre como você lidar com essa questão, né? Como você usar os meios de comunicação para ajudar os seus filhos em casa. Deus abençoe e que a bênção de Deus esteja sobre suas vidas.